Oi, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês essa make super dia a dia, sem nada cintilante, bem basiquinha. E ao mesmo tempo eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram sobre viagem. É um dos meus temas favoritos da vida, então eu amei responder cada uma delas. Tem muita pergunta legal. Então vamos começar, perdoe a minha voz, estou rouca, mas vamos embora. Bom, para começar eu queria falar que a minha pele já tá meio que preparada, tá? Então eu acordei, lavei com sabonete, chata de galocha, passei o nosso tônico, né, os passos 2 e 3 da nossa rotininha de pele. Não precisei demaquilar, obviamente, porque já acordei sem maquiagem. Depois de passar os 2 passos da pele, eu passei esse sérum da Skin Circles, que é o Floretin CF, e depois eu passei este primer da Biang, que é o Glow Primer Pro Aging. Bom, e aí agora eu vou começar a make já com produto de pele. Eu vou usar essa base da Givenchy, que é a Eclair Matte Sim, que eu comprei por acaso, porque eu estava numa liquidação. Eu não lembro, ela é um pouco amarela pra mim, aparentemente. Não lembro qual que era o rolê dessa base, mas fiquei curiosa e comprei porque era Givenchy, estava na promo, aproveitei e eu gosto da textura dela, ela é bem levinha. Nossa primeira pergunta de hoje, gente, e vocês podem estar percebendo a minha voz bem rouca. Eu tô com uma super infecção de garganta, mas já estou medicada, vai ficar tudo bem. Dicas de viagem para um bebê de 4 meses, para viajar com um bebê de 4 meses. E, gente, a maior dica de viagem dessa época é: faça uma viagem que os pais queiram fazer. Porque bebezinho dessa idade, gente, é muito fácil de viajar. Geralmente não dá trabalho nenhum no avião. A Bia, pelo menos nessa idade, ela mamava ainda no peito, então qualquer coisinha que tinha no voo, sei lá, começava a sentir frio, qualquer chorinho que tinha, gente, eu dava a mamar e, tipo, tudo ficava bem. É uma idade muito tranquila. A única coisa que eu acho que às vezes a gente pode ficar um pouco assustado, um pouco assim, é que tipo, ai, e se ficar doente? E se... Então, assim, consulta com o médico antes, mas... Sério, eu acho que é uma das fases mais fáceis de viajar com criança que existe. Leva tudo que você precisa, porque, sei lá, dependendo do lugar que você não vai achar alguma coisa. Se for um país diferente e a criança tomar fórmula, por exemplo, leva a fórmula dos dias todos. Enfim, mas em geral é muito fácil, gente. Eu falo que criança nessa idade é tipo planta, porque é só você levar e ela fica lá bonitinha. No máximo dá um chorinho, você consegue distrair e fica tudo bem. É muito mais tranquilo do que viajar com criança maior. E uma coisa bem legal também nessa idade é que a criança não paga a passagem de avião, né? Então é maravilhoso. Você tem que informar na hora que você está comprando que vai ter um bebezinho de colo junto, porque tem umas coisas de tipo... como é que chama aquele negócio do avião que cai assim? Sabe aquela máscara de ar? Então, por exemplo, não podem viajar 2 crianças de colo no mesmo cantinho, porque não tem máscara suficiente, caso tenha algum tipo de despressurização. Mas enfim, avisa que a criança tá indo, acho que você paga uma taxa de embarque e é isso. Muito fácil, vá tranquila, vai ficar tudo bem, a criança não vai nem sentir. Segunda pergunta é a pergunta de ouro, pergunta de $1 milhão. Lu, como encontrar bons preços de passagens? Vou usar agora o meu corretivo, Prolongwear. Claro que não existe muito milagre, né? Apesar de que de vez em quando, seguindo esses perfis assim que anunciam passagem, a gente vê umas coisas tipo, quê? Uma regra meio de ouro, assim, é que dizem que você consegue encontrar promoções até 58 dias antes da data do seu embarque. O que eu costumo fazer é tipo assim, por exemplo, eu tenho uma viagem que a gente quer fazer ano que vem. E aí eu já sei o destino e já sei mais ou menos a época do ano. Tipo assim, eu tenho um mês. Só que dentro desse mês, eu não tenho uma data certa, porque é uma das melhores coisas de trabalhar pra gente, né? Eu defino o dia que eu vou sair daqui ou não. Então, eu fico de olho nas promos desses sites, eu baixo os aplicativos, eu ativo as notificações. E aí fico de olho, porque apareceu uma passagem para esse destino com promoção, eu já corro para entrar e já comprei passagem boa desse jeito. Mas se vai dando assim, eu vou viajar daqui a 2 meses e ainda não achei, aí só compra, porque você não vai achar
passagem barata. Uma outra maneira de achar passagem barata é não ter um destino definido e ter flexibilidade, porque daí, quando aparecer uma passagem dessas imperdíveis, assim, tipo, sei lá, passagens para Miami, R$ 1.200 e de volta, você corre e vai. Vou selar aqui a minha make com Velvetizer da Urban Decay. Agora, uma coisa importante sobre essas passagens baratas, gente, é pensar no perrengue, tá? Porque, em geral, passagem barata é passagem que tem, tipo assim, conexão com pernoite, sabe assim? Você chega no aeroporto de conexão, sei lá, 11 da noite, o outro voo sai 8 da manhã. E aí, o que você vai fazer essa noite? Você vai pagar um hotel dentro do aeroporto? Se você for pagar um hotel, fica mais barato pagar o hotel ou comprar a passagem direto? Sabe assim? E aí, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é o seguinte. Eu consigo comprar passagens assim, geralmente quando tô só eu e o Léo. Porque quando a Bia tá junto... Viajar com criança mais velha é um perrengue. Então, se vai acrescentar perrengue em cima de perrengue, é melhor comprar a passagem no preço normal, divide lá de 1000 vezes, enfim, e não passa esses perrengues, porque esses tempos de espera em aeroporto é bem cansativo quando você tá viajando, não tem lugar para descansar direito, aquelas cadeirinhas e não tem tomada, enfim, pode ser bem cansativo. Então fica atento com isso para ver se vai realmente valer a pena comprar a passagem barata. Eu gostei muito dessa pergunta. Amiga, qual é o passo a passo indispensável dentro de um aeroporto para você? Eu vou usar aqui o blush Magnolia da Bruna Tavares. Qual o passo a passo? Olha, eu vou falar o passo a passo das minhas viagens nacionais. Eu geralmente chego, tipo, 10 minutos antes do que eu deveria. Eu tento chegar com um pouquinho mais de antecedência. Então, sei lá, meu voo é às 5 da tarde, eu tenho que estar no aeroporto às 4, eu tento chegar tipo 3h50. Em geral, como os meus voos aqui no Brasil são sempre a trabalho, eu fico poucos dias, então em geral eu não tenho que despachar bagagem. Muito raro eu ter que despachar bagagem em voo. Então esse tempo é maravilhoso, porque eu chego, quer comprar alguma coisa, quer comer um lanche, dá pra comer um lanche, dá pra comprar alguma coisa, então eu prefiro comprar e comer no avião, na verdade. Vou fazer o contorno agora, tá, gente? Com essa paleta da MAC. Eu sempre entro rápido na sala de embarque, eu acho que é muita comissão de mosca ficar lá fora, distraído, fazendo qualquer coisa, porque, gente, a gente nunca sabe o tamanho da fila da segurança, a gente nunca sabe, tipo, a distância do seu portão interno, então, sei lá, se você não conhece o aeroporto, você entra no portão 2, o seu portão é o 52, você vai demorar uns 20 minutos até chegar lá. Então, assim, eu chego, resolvo os rolês e entro o mais rápido possível. E aí lá dentro, eu, geralmente, sei lá, vou tomar um café, comprar um lanche, ficar no celular. Eu não faço muita coisa. Geralmente eu já chego meio... Talvez eu compre uma água. Mas eu tenho tentado evitar isso. Até uma coisa que... uns hábitos, né, meio errados. Tipo, eu sempre comprava uma água assim que eu entrava na sala de embarque. Eu falei, gente, se eu sempre compro uma água, por que eu não trago uma garrafinha de casa, né, reutilizável, não ficar comprando garrafa? E aí eu tenho tentado fazer isso sempre que eu posso, sempre que eu lembro. Lu, você levanta e vai pra fila? Sim, queridos, porque eu não quero que despachem a minha mala de mão. Então, se você fica lá... Nossa, não sei pra que aqui tem fila, nossa, vai todo mundo pro mesmo lugar. É porque os últimos da fila, geralmente, a bagagem tem que ser despachada. E esse, geralmente, é o meu rolê. Agora, quando é internacional... Sendo bem sincera, não muda tanto, porque eu sempre quero também, eu quero embarcar o mais rapidamente possível. Mas aí, às vezes, tem que devolver carro de aluguel. Às vezes, não deu tempo de comer onde estava, aí come uma coisa com mais calma. Geralmente, viagem nacional tem mais tempo e é isso. Vou agora passar o iluminador, vou usar o da Bruna Malheiros. Gente, uma pergunta que apareceu bastante e realmente vocês não têm como saber disso, né? Lu, você não curte viagens nacionais? Descobrir esse Brasilzão? Adorei o jeito que ela perguntou. Gente, eu fiz a minha primeira viagem internacional quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Antes disso, todas as minhas viagens de todos os anos da minha vida foram pelo Brasil. A gente viajava sempre ou para uma praia, então assim, conheço muito do Nordeste, principalmente quando eu era mais nova. Depois, quando eu estava na adolescência, a gente ia muito ou para o Rio de Janeiro ou para o Espírito Santo. São Paulo não preciso nem falar, né, que tipo, podem me soltar vendado em São Paulo, que eu consigo achar meu rolê, porque conheço pra caramba. Conheço muito o Sul, a gente já conheceu todas as cidadezinhas do Sul, Gramado, Canela, Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina. Tinha família em Goiânia, interior de Minas. Pra não falar que eu conheço todas as regiões do Brasil, eu não conheço nada da região norte, então eu não conheço nada. Tive a oportunidade há uns anos atrás de fazer uma viagem para a Amazônia, mas, gente, sendo bem sincera, não é o meu rolê. Eu não sou de viagem natureza. Nossa, minha voz tá tenebrosa. Eu não sou de viagem de natureza, essas coisas não é muito meu rolê. Então, assim,
Conheço muito do nosso país e gosto muito. Acho que a gente vai até começar a viajar mais por conta da Bia, porque eu conheço, mas ela não. Ano passado a gente fez uma viagem muito legal pelo Brasil. Pelo Brasil não, né? Num destino brasileiro, que foi pro Maragogi, né? Pro Maragogi, porque foi um resort que chama Maragogi, mas na região de Maragogi, lá em Alagoas, que foi maravilhoso. Muito, muito bom. A Bia fala dessa viagem até hoje. Então, acho que cada vez mais a gente vai acabar fazendo umas viagenzinhas aqui dentro do Brasil, que é bem mais fácil, mais barato, enfim. Bom, mais barato depende, né? Mas que é bem mais fácil porque não precisa ser uma viagem tão longa. Às vezes a gente consegue encaixar um fim de semana maior e tal. Mas é isso, gente. Eu já conheço muito do Brasil, ainda bem. Tive essa sorte enquanto eu estava crescendo de viajar muito com os meus pais. É por isso que hoje em dia eu prefiro conhecer e visitar coisas que eu não conhecia ainda. Pergunta legal essa. Olha, Lu, compensa pagar o preço dos musicais da Broadway? Custam um rim. Aí, gente, eu queria falar uma coisa, que é o seguinte. Compensa se você gosta de musical. Você gosta? Eu amo. Pra mim, compensa. Pra mim é um programa imperdível, assim, eu vibro. Se é uma história que eu não conheço direito, depois eu vou querer ler o livro, vou querer, sabe assim, eu realmente amo musicais. É um rolê que eu adoro, que me empolga sempre, assim, me atrai muito. Agora, não é todo mundo que gosta, e aí a gente entra num rolê que é fazer programas turísticos porque todo mundo faz. E eu acho que isso é uma coisa importante de ser falada, porque tipo, todo mundo que tá indo pra Nova York vai ter que ir na... Mano, se você não gosta de musical, não faça isso. Não gaste uma noite da sua viagem indo num musical, porque realmente custa caro. E se você não gosta de musicais, você vai odiar. Usei a Brow Box da Urban Decay aqui, tá? Essa é a sombra que eu uso. E aqui eles têm tipo um gelzinho, uma cerinha, sabe? Aí eu uso pra minha sobrancelha ficar no lugar. Então, assim, não existe programa obrigatório. Vale a pena? Se você gosta de musical, vale. Tem um rolê de conseguir mais barato, que chama TKTS. Sabe aquelas escadas vermelhas da Times Square? Ali do lado tem uma bilheteria que vende ingressos pro mesmo dia um pouco mais baratos. Não é baratíssimo, ainda é caro, mas é mais barato do que você comprar antecipadamente. Então, se você não tem um específico que você quer assistir, se você quer só ter experiência, pode ser que vale a pena. Já comprei assim milhares de vezes e já vi coisas muito lindas assim. Agora, se for um específico ou um dos mais concorridos, sei lá, Frozen, Hamilton, aí você tem que comprar com antecedência e bancar mesmo. Por mim, vale muito a pena. Lu, viajar bem em caps, bem low budget ou esperar um ano para fazer direito. Aí, gente, eu acho que depende muito do seu estilo de viagem, tá? Sabe assim, no seu dia a dia, no seu estilo de vida, você é uma pessoa que, sei lá, vou falar por mim, tá? O que é o meu programa favorito para fazer na vida? É ir para um restaurante gostoso, comer bem. Se eu fizer uma viagem que eu não possa comer bem, eu vou ficar chateada e não vou curtir a viagem. Entende? Então vai muito de estilo de viagem. Tem gente que é perfeitamente feliz fazendo um lanchinho, indo no supermercado, comprando. E tudo bem, eu também sou feliz fazendo isso, mas tipo, se eu for num lugar e não puder conhecer uma comida gostosa, não puder gastar num restaurante, ou então tem uma atração que eu sempre quis ir, sei lá, finge que seu sonho é conhecer Paris. Aí você sempre sonhou em subir a Torre Eiffel, mas você conseguiu ir a Paris e não vai conseguir subir a Torre Eiffel. Eu acho também que é uma decisão muito difícil. Enquanto eu falo isso, eu vou só começar a minha maquiagem hoje, que vai ser feita totalmente com essa paleta nude da Huda. E eu vou usar os tons sem cor, sem brilho, tá? Vou principalmente nesse daqui e talvez um pouco desse, pra fazer a base do nosso olho hoje. Tô tentando não usar rosa, gente, mas tá difícil demais na minha vida. Juro que isso aqui é rosa, pra mim isso é marrom. Vamos falar que é marrom? Agora, se você é tipo de boas, não, Lu, eu quero ir lá, assim, cara, eu só quero ver a Torre Eiffel, vai ser muito legal. Acho que vai ser legal também. Porque assim, legal vai ser de qualquer maneira, sabe? A minha questão aqui de viajar é meio que, sabe, se permitir, sabe, conhecer, ver uma coisa que não estava nos seus planos e falar, poxa, isso pode ser legal, deixa eu conhecer. Às vezes é um museu, tem uma entrada, às vezes não sei. Eu acho que se for para ser muito apertado, eu acho melhor esperar um pouco. Agora, se for para ser um apertado do tipo, não, Lu, eu fiz aqui minhas contas e eu vou conseguir subir na Torre Eiffel, conhecer 2 museus e jantar bem um dia, né? Que é uma coisa importante para mim. Nos outros não dá. Eu falei, não. Aí vai, não é isso também, né? Não tem que viver um padrão de vida diferente, porque vai viajar, não é que não vai conhecer o lugar, vai. Não é que não vai aproveitar, aí vai. Agora, se for pra ir... Teve uma pergunta exatamente assim, Lu, dá pra ir pra Paris e não ter grana pra subir na Torre Eiffel? Se esse é seu sonho, não dá, cara, porque
do que adianta, entendeu? Ir num lugar, realizar metade do sonho, ficar frustrado, ficar chateado, ficar pensando. Eu acho que se for nesse caso é melhor você esperar um pouco. Agora, se você já fez suas contas e dá pra fazer assim um roteiro básico, aí vai, gente. Viajar é muito bom. É uma experiência que muda a vida. Eu amo viajar, não é à toa, assim. Eu sempre volto diferente de uma viagem, sempre volto melhor, eu acho, sabe? A gente amplia muito a nossa visão de mundo, vale muito, muito a pena. Gente, a pergunta agora eu achei muito engraçada. Viajar sozinha com o namorado é uma boa ou uma furada? Depende do seu namoro, né, amiga? Uai, gente, se tá tudo bem com o namoro, vocês estão felizes, eu acho que é super natural vocês quererem viajar juntos e, né, aproveitar e tal. Mas eu acho que só de existir essa pergunta, eu já acho que não tá tudo bem, porque, sei lá, quem que não quer passar mais tempo com a pessoa que ama, enfim. Eu só acho que viajar com o namorado sozinho é um ótimo teste pra ver se o namoro vai rolar ou não. Porque é uma convivência muito intensa, às vezes é uma convivência que passa por uns perrengues, né? E aí você vê a pessoa numa situação de estresse, é muito bom pra você ver como é que ela vai se comportar, se vai ficar tudo bem com você, se não conseguir rir disso, ou se cada um vai ter uma reação, enfim. Então eu acho que é um ótimo test drive de relacionamento, mas pra ir tem que estar tudo bem, não dá pra ir já mais ou menos não, porque senão na volta vai ser até difícil ficar olhando pra pessoa do seu lado no avião, que você vai querer matar a pessoa, porque é uma convivência realmente muito intensa. Lu, dicas pra quem vai viajar pela primeira vez pra fora e com escala. Estou morrendo de medo. Entendo super, principalmente se você não falar inglês, que pode ser bem assustador mesmo. A minha dica é, primeiro, estude o seu roteiro, do tipo assim, tá, a gente vai pousar nessa escala 10 da manhã, o meu outro voo é 3 da tarde, então eu preciso almoçar, é no mesmo terminal? Tem restaurante nesse terminal? Eu preciso despachar minha bagagem de novo nesse país? Ou eu só... Entendeu? Pesquisa tudo antes, pergunta. Se for o caso, tá na dúvida, tá tentando pesquisar na internet, não tá rolando, mana, liga pra companhia aérea. Liga pra companhia aérea e pergunta tudo que você quiser perguntar. Fala, vou fazer uma viagem, tô com medo, minha escala é tal. E quando você estiver no avião, pergunta de novo pro comissário. Quando você sair e tiver alguém da companhia aérea, pergunta de novo pra essa pessoa da companhia aérea. Principalmente se eles falarem português. Eu digo o comissário, porque se você não fala inglês, quando você desembarcar, você está em outro país, babou. Agora, dentro do avião sempre tem pelo menos uma pessoa que fala português nos voos que saem daqui. Então pergunta, sabe, retifica, fala assim, qualquer coisa, você me ajuda. Então, assim, vá preparada e peça ajuda. Essa é a maior dica. Se quiser, já leva... Eu gosto de levar as coisas todas escritas, sabe? Assim, tipo, o voo impresso, meu próximo voo, eu ainda faço marcação, assim, de texto, sabe? Nos horários, sei lá, gente. Acho que a organização é uma coisa que me acalma muito. Não é à toa que eu sempre faço questão de planejar muito bem minhas coisas, porque eu fico mais calma e as coisas fluem, sabe? Eu não fico nervosa. Então, acho super importante. Lu, como devo fazer as contas dos gastos para viagens internacionais? O céu é o limite, né, gente? Como qualquer coisa na vida. Mas, o que eu gosto de pensar quando eu tô calculando? Quais são os maiores gastos numa viagem internacional? A passagem, a hospedagem, o transporte interno, inclusive o transporte tipo do aeroporto pro hotel, para onde você for ficar hospedado. Principalmente se você for usar tipo táxi ou um carro, eu sempre acho, é sempre mais barato e mais rápido geralmente quando tem tipo trem, essas coisas. Só que é uma coisa que não é sempre que acho que é uma boa usar. Por exemplo, viajando com criança. Você, o marido, 5 malas, a criança, eu acho que não vale a pena, tá? Então, assim, é isso. E os gastos de dia a dia. Tipo, gente, agora eu peguei essa cor aqui de cima, que chama Bear, que também não tem cor nenhuma. É só pra clarear um pouco, sabe? Destacar aqui a sobrancelha. E eu vou passar nos cantinhos também. Tô usando esse pincel maluco, porque os meus pincéis eu limpei todos, eles são todos molhados, gente. Então eu tô tipo meio que um se vira nos 30 aqui com os pincéis. E aí os gastos diários, do tipo alimentação e o que você for comprar. Alimentação, eu tenho um cálculo que juro por Deus que funciona. Se não funciona por aí, vocês me avisam aqui embaixo, porque pra mim funciona muito. Eu gasto os mesmos dinheiros que eu gasto no Brasil pra comer, que eu gasto lá fora. Se aqui no Brasil eu tenho o hábito de sair para almoçar e o meu almoço custa R$40 por dia, lá fora ele vai custar 40 dinheiros. Isso quer dizer o quê? Ou 40 euros, ou 40 dólares, ou 40...
porque a gente tem tendência a procurar restaurantes parecidos com os que a gente está habituado por aqui e geralmente dá certo essa conta. Só se for um lugar muito diferentão, tipo, sei lá, Suíça. Suíça é um país caríssimo e aí com 40 dinheiro você compra um cachorro quente e uma água e olha lá. Se eu quero ir em algum restaurante específico, eu geralmente olho antes quanto custa o restaurante. Você consegue achar menu ou então review na internet que tem mais ou menos o preço, então vamos supor, no dia 2 e no dia 7 da viagem eu vou no restaurante tal. E aí eu calculo quanto que eu vou gastar. Então nesse dia a gente vai almoçar num lugar mais tranquilo. Qual vai ser o lugar? Ah, vai ser nesse aqui. Geralmente eu gosto de ter opções já no meu roteiro. Que esse vai custar até tanto por pessoa, aí compensa o outro e assim vai. Entende? Mas em geral esses são os maiores gastos, além, claro, de um seguro viagem, que eu acho importantíssimo. Não viaja sem seguro viagem, gente. Porque, cara, ninguém merece passar perrengue fora e pode ser um perrengue muito perrengue, pode causar uma dor de cabeça muito grande. Agora, quanto que gasta pra cada coisa? Aí vai do estilo de vida de cada um. Tem gente que vai ficar no hotel 5 estrelas, tem gente que vai ficar no Airbnb, tem gente que vai ficar num hotel mais simples, enfim. Mas, em geral, esses são os gastos. E aí, a gente acha preço de tudo na internet hoje em dia. Eu entro na internet, faço uma média e vejo aonde que eu vou gastar mais, onde que eu vou gastar menos. Ai, gente, essa pergunta agora eu achei maravilhosa. A pergunta é, Lu, você já se perdeu em algum aeroporto? Em aeroporto não, mas numa estação de trem... Já. Gente, essa história é muito engraçada e triste, na verdade. Engraçada e triste. Uma vez, eu tava na minha primeira viagem pra Europa. Eu fui pra Paris, ganhei a viagem, numa promoção, uma leitora minha me levou, eu já contei isso pra vocês, né? A Lu. E aí eu falei, cara, tô na Europa. Eu que não vou embora pro Brasil direto, você tá louco? Eu nunca vim pra Europa, vou pra algum outro lugar, vou pra onde? Falei, vou pra um lugar que eu falo a língua, vou pra Londres. Buquei a passagem do Eurostar, ainda achei legal que eu ia andar de trem e tal. Agora eu vou fazer um delineado usando é aquela pomadinha da Kat Von D. Eu tô usando a cor que chama Aubergine, que é berinjela. E aí comprei minha passagem de Eurostar, cheguei, não sei o que. Gente, aí no que eu cheguei na estação, eu não achava por nada o lugar de embarque do Eurostar. Na época, eu não sei como é hoje, acho que eu nunca mais fiz essa viagem de volta. Eu sempre fiz Londres-Paris, mas Paris-Londres eu acho que eu nunca mais fiz. Eu não achava por nada o lugar do embarque do Eurostar e tudo em francês. E as horas iam passando e graças a Deus eu cheguei com antecedência na estação. E eu não achava, eu falava, velho, eu vou perder essa bosta desse trem. E eu com fome, fui cedo pra comprar alguma coisa lá pra comer. E eu vou perder essa bosta desse trem, eu não consigo achar. A sinalização era muito ruim e era no segundo andar. Tinha uma plaquinha, assim, indicando tímida. Mas, gente, eu devo ter ficado... Sei lá, não deve ter sido nem tanto tempo. Deve ter sido uns 20 minutos procurando. Mas foram 20 minutos panicada, sabe, assim? E aí eu cheguei na cabine de informações e não tinha ninguém. E todo mundo falava francês. Eu não falava francês. Gente, foi horrível, horrível, horrível. Então, se um dia vocês forem pegar um trem, um negócio assim, vocês se informem antes, porque a sensação de que eu ia perder o trem foi muito... Nossa, foi horrível. Eu não sei o que eu ia fazer, imagina, lidar em francês, perdendo o trem, ia me ferrar. Lu, o cerimonial do seu casamento em Las Vegas foi em português? Aí aqui eu não tenho... Eu não sei o que ela quis dizer, se foi cerimonial, tipo assim, ela achou que eu contratei alguém para organizar o casamento, ou se ela quis dizer a cerimônia em si. De qualquer maneira, a gente renovou os votos em Las Vegas esse ano, né? Mas de qualquer maneira, eu não contratei cerimonial, eu que organizei a cerimônia, que é, assim, eu organizei a cerimônia, eu cliquei e comprei um pacote no site da capela, enfim. Depois vocês me veem ainda, né? Depois eu aluguei uma limusine, marquei os horários, marquei uma maquiadora pra ir arrumar a gente e foi isso. Gente, eu não tô conseguindo falar e fazer isso. Peraí, tá? Deixa eu concentrar. Mas enfim, aí eu que marquei tudo, não teve cerimonial. Não precisa, gente, se você... Bom, eu já tô muito acostumada a reservar coisa pela internet, então não precisou. E a cerimônia em si foi em inglês, porque já tava tão parecendo um filme. Na capela que eu casei, podia ser em português, mas pagava mais. Eu falei, não, eu quero o pacote mais barato. Gente, se eu não me engano, custou $17. E foi isso, foi tudo em inglês, parecia um filme, foi igualzinho o filme, igualzinho. O cara falou exatamente igual o filme e foi muito divertido, mas tudo em inglês. Próxima pergunta eu achei muito boa, porque eu sei que é uma coisa que muita gente faz e eu discordo veementemente, assim, do rolê. Lu, é melhor passar um tempão em um lugar só ou pouco tempo e visitar vários lugares diferentes? Gente, eu morro
morro de aflição quando eu vejo a galera fazendo, sei lá, vai pra Europa e fica 2 dias em Milão, 2 dias em Londres, 3 dias em Paris, 2 dias em Roma. Eu sei que é caro ir pra Europa. Eu acho muito caro ir pra Europa. Eu sei que é muito difícil. E eu entendo perfeitamente o pensamento dessa pessoa que é assim, bom, já que eu tô aqui, eu sempre sonhei em conhecer esses lugares, é tudo pertinho, é 2 horas de voo, 1 hora de voo, vou conhecer, né? Só que você ficando 2 dias, 1 dia, você não conhece. E essa que é a história. Você conhece os pontos turísticos, né? Você vai lá e bate seu cartão. Ah, Vaticano, eu vi. Coliseu, eu vi. Mas isso pra mim não é viajar, sabe? Eu tenho muito mais prazer em viajar conhecendo lugares frequentados por pessoas que moram naquele lugar. Pra isso, gente, você precisa de tempo, porque, claro, sei lá, fui pra Paris, não vou ver a Torre Eiffel? Claro que vai. Inclusive, me emociono toda vez. Mas tem 1 milhão de coisas que você pode fazer na cidade, conhecer, que vão fazer sua viagem muito mais rica, muito mais interessante. Você vai aprender muito mais sobre aquele lugar, sobre quem mora ali, do que bater cartão em cartão postal, entendeu? Então, eu sou do rolê de que se você tem, sei lá, 10 dias para ir para Europa, que seja 5 e 5, sabe? Em cada lugar. Não vai tentar enfiar 5 cidades, sabe? Escolhe 2 cidades, vai nas 2. Ou escolhe uma e conhece bem, sabe? Faz aqueles bate-volta, que tem várias cidades, né? Que você pode fazer bate-voltas interessantes e tal. Mas eu acho que a gente não conhece bem o lugar se a gente fica pouco tempo. A gente conhece só o óbvio. E aí eu não acho graça. Essa pergunta agora eu achei mara. Lu, você prepara as malas para viagem internacional com quanto tempo antes? Depende muito da viagem. Por exemplo, quando em abril desse ano a gente foi para Las Vegas, pro navio, não sei o quê. Só que calhou de ser bem na época da minha mudança. Eu ia mudar e daí a 1 semana eu ia viajar. Só que eu ia mudar para casa da minha mãe com um armário reduzido. O que eu fiz? Eu arrumei minhas malas todas antes, deixei tudo dentro das minhas malas, prontas para eu levar para o aeroporto. E aí fiz a minha mudança. Então foi com bastante antecedência. Agora, em geral, gente, é tipo uns 2 dias antes. Eu não faço com muita antecedência porque eu já tenho bastante experiência em fazer mala. E eu já tenho uma coisa que facilita muito, que é como eu viajo muito a trabalho, as minhas necessaires, tipo coisa de maquiagem, shampoo, sabe? Coisa de beleza, eu já tenho umas necessárias que ficam prontas. E aí é mais uma questão de revisar essas necessárias e colocar o que falta ou o que faz sentido nesse destino, tipo, sei lá, vai pra praia, põe mais protetor solar, essas coisas assim, do que de fazer, sabe? Isso facilita muito. Mas em geral é tipo 1 dia, 2 dias antes. Geralmente eu arrumo a da Bia primeiro e depois a minha. E é isso, é bem rápido. Vocês estão vendo que eu tô aqui no meu rolê máscara de cílios, né? Eu tô intercalando a Better Than Sex com a... Como é que chama essa outra? Roller, né? Roller Lash da Benefit. Porque senão já quase acabou, eu mais uso a escovinha dela do que tudo. Lu, você acha que vale a pena fazer intercâmbio de 1 mês para aprender inglês? É tudo que eu tenho, vale. Você vai aprender um pouco de inglês, principalmente se você for bem regrada, tipo assim... Sei lá, sua aula é de manhã e à tarde é livre, geralmente é assim, né? Eu nunca fiz intercâmbio, gente, não sei se você sabe, mas eu sei mais ou menos como é, porque eu vejo muita gente fazer. Então, de manhã é sua aula e de tarde você fica livre. De tarde, não vai sair só com a galerinha brasileira do curso e ficar falando português a tarde inteira, sabe? Vai fazer um rolê que você tenha que falar inglês, que você tenha que interagir com nativos, com gente falante que mora onde você for fazer e tal, porque aí sim você vai aprender, sabe? Estuda mesmo, mete as caras, porque, gente, era o sonho da minha vida quando eu tava no colégio, na adolescência. Eu não consegui realizar, não tinha grana pra isso. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que é uma experiência muito, muito rica. Então, se você tem essa oportunidade, use-a. Vai sim. Chegamos agora no batom, eu vou usar esse gloss, que é o Vanessa, da Bruna Tavares. A make de hoje, gente, tá vendo que é bem basiquinha, bem... dia a dia, isso mesmo. Lu, você falou que viajar para o ZEU com criança é mais fácil do que para a Europa. Por quê? Amiga, então, essencialmente, porque nos Estados Unidos tem mais espaço. Os carros são maiores, então cabe todas as tranqueiras e mais mala. Todo lugar você consegue uma cadeirinha, um negocinho assim. Sei lá, eles são mais adaptados com criança, eu acho. Quando eu fui com a Bia para a Europa, ela era menor, ela tinha
2 anos, eu acho. Eu sentia dificuldade, por exemplo, não dava pra andar com carrinho, porque as ruas eram pequenas. A gente não alugava carro, porque não tinha como, então tinha que ser transporte público, o que tudo bem, porém, com carrinho, não era sempre que era adaptado. Então, não era toda estação que tinha elevador, então tinha que descer com o carrinho na mão. Quando eu chegava em restaurante, não tinha geralmente onde pôr o carrinho, tinha que desmontar. É um país menor, tem tudo, é muito menos espaço, muito mais gente. Então, é mais difícil mesmo, assim. E é uma região mais antiga, então, tipo, as ruas, sabe, de pedrinha. Enfim, e eu acho que os americanos, em geral, eles são mais compreensivos com coisas de criança, principalmente criancinhas pequenas que fazem muita bagunça. Tipo, todo lugar que eu chegava com a Bia tinha alguma coisa, sabe? Um desenho, uma canetinha, um menu infantil. É óbvio, eu já vou em lugares pensando nela, mas na Europa eu tive uma certa dificuldade com isso, assim, com comida pra ela, não era todo lugar que tinha. Teve um lugar que a gente chegou com ela dormindo no carrinho, um puta frio, e eu falei, então, eu tô com minha filha no carrinho e tal, será que a gente consegue um cantinho? Claro, pode deixar o carrinho aqui fora. Tipo, com a criança, sabe? O que pra eles é super costumeiro, mas pra mim foi tipo, o quê? Abandonar minha filha aqui fora, você é louco. Depois eu fui ler sobre isso, é um costume dinamarquês. Enfim, eu acho bem mais fácil, eu acho mais simples, digamos assim. Agora, quer muito ir pra Europa e quer muito levar seu filho? Mano, vai ser bom de qualquer maneira. Só que você vai ter que ser mais... Como é que fala? Se adaptar mais, entendeu? Pensar nessas coisas. Talvez não é melhor não sair de carrinho, talvez leve o canguru. Ou então não vamos planejar ficar o dia todo fora pensando no carrinho, porque essas ruazinhas é meio difícil. Enfim, tá tudo dá jeito, gente. Não precisa deixar de viajar por conta disso, porque viajar é maravilhoso e viajar com criança também é maravilhoso. Bom, gente, essa foi a make de hoje, uma make super básica, make dia a dia e quase sem tons de rosa, vai. Vou falar que não é, vamos chamar de marrom, vamos combinar? Espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se você discorda de alguma das minhas respostas, comenta aqui embaixo. Vamos ajudar a galera que perguntou. Um beijo e até a próxima.